Novas imagens dos pântanos da Flórida revelam consequências inesperadas, e no momento em que os cientistas reproduziram o vídeo da câmera de trilha, a sala inteira ficou em completo silêncio. Não pelo que mostrava, mas pelo seu significado. Todos pensávamos que sabíamos como essa história terminaria. As pitons birmanesas invadiram. Elas dizimaram 90% dos mamíferos. Os Everglades ficaram silenciosos. Já ouvimos essa história centenas de vezes, mas essas imagens foram gravadas no ano passado, no interior da Reserva Nacional Big Cypress, e o que elas capturaram é algo que 2 décadas de pesquisa de campo, intervenção governamental e milhões de dólares em equipamentos de caça de alta tecnologia jamais conseguiram produzir. Algo mudou dentro daquele pântano. Algo que ninguém projetou, ninguém planejou e ninguém previu. Os cientistas que assistem a essas imagens não estão comemorando. Também não estão em pânico. Estão fazendo algo muito mais perturbador. Estão fazendo uma pergunta para a qual ninguém ainda tem a resposta. Os Everglades não eram apenas um pântano. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Era um rio de grama de fluxo lento. 1,5 milhão de acres de natureza subtropical que se estendia pelo sul da Flórida, filtrando água potável para milhões de pessoas, absorvendo ondas de tempestade e regulando os padrões climáticos. Os cientistas estimaram seu valor ecológico em mais de 31 bilhões de dólares por ano. Não pelo turismo, mas pelo que realmente fazia: a proteção contra enchentes, a recarga do aquífero, a complexidade biológica que levou milhares de anos para se formar. E a vida ali era impressionante. Enormes bandos de aves pernaltas escureciam o céu sobre as pradarias de capim-navalha. Jacarés patrulhavam todos os canais. Guaxinins, linces, gambás, veados de cauda branca. A teia alimentar era profunda, estratificada, autossustentável, ancestral. Esse sistema funcionava ininterruptamente desde antes da memória humana. Então o céu escureceu. Em agosto de 1992, o furacão Andrew atingiu o sul da Flórida como um monstro de categoria 5. Com ventos uivando a mais de 265 km por hora, bairros inteiros foram arrasados em menos de 1 hora. Em meio aos destroços, um criadouro de répteis perto de Miami foi destruído. Quando os ventos finalmente cessaram, um número desconhecido de pitons birmanesas havia escapado para os pântanos e desaparecido. Mas eis a questão: Andrew não era o único problema, nem era o principal problema. Ao longo da década de 1990, as pitons birmanesas eram o animal de estimação exótico do momento. As pessoas as compravam em exposições de répteis por $10 americanos, pequenas o suficiente para caberem na palma da mão, legais o suficiente para se gabarem em festas. O que elas não previram foi o que aconteceria depois. Essas cobras não permanecem pequenas. Uma cobra que cabe na palma da mão se transforma em um predador de 3 metros e 23 quilos em apenas alguns anos. Donos de animais de estimação sobrecarregados fizeram a única coisa que lhes veio à mente. Dirigiram até a beira dos Everglades e as soltaram. Disseram a si mesmos que estavam libertando os animais. O que estavam fazendo, na verdade, era introduzir uma arma biológica no ecossistema mais vulnerável da América do Norte e simplesmente ir embora. Por anos, ninguém prestou atenção. As pitons se moviam silenciosamente pela vegetação rasteira, invisíveis, se multiplicando nas sombras. E os Everglades eram a tempestade perfeita de oportunidades. O calor, a umidade, a oferta infinita de animais nativos que passaram milhares de anos evoluindo sem nenhuma experiência com um predador de emboscada de 18 quilos capaz de prender a respiração debaixo d'água por 30 minutos e detectar o calor corporal de um mamífero de sangue quente na escuridão total. A piton birmanesa é uma obra-prima da engenharia da destruição. Suas escamas proporcionam uma camuflagem quase perfeita contra a grama seca e a água turva. Dobras sensíveis ao calor ao longo de suas mandíbulas leem assinaturas térmicas a metros de distância. Um guaxinim se movendo na escuridão não tem ideia de que a cobra está ali até que ela já esteja enrolada em sua caixa torácica. E então há a reprodução. Uma única fêmea põe até 100 ovos por ninhada.
Sem predadores naturais, a população cresceu exponencialmente. Hoje, as estimativas apontam que a população de pitons birmanesas varia entre 100 mil e 300 mil indivíduos, circulando pelo sul da Flórida. Um estudo marcante, publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências, apresentou números que impressionaram a comunidade científica. Nas zonas mais afetadas dos Everglades, a população de guaxinins diminuiu 99,3%. A de gambás caiu 98,9%. A de linces pardos, 87%. Em certas áreas de estudo, coelhos do brejo e raposas haviam praticamente desaparecido, não diminuído, mas sim eliminado. E tem mais. Biólogos que passaram décadas estudando os Everglades descreveram algo que mal conseguiam expressar em palavras. Chamaram isso de silêncio. Dirigir quilômetros por um habitat que antes era cheio de vida e não ver nada. Nenhum movimento na vegetação rasteira, nenhum animal atravessando a estrada. Apenas uma região selvagem, vazia e silenciosa. A base da cadeia alimentar havia sido consumida por baixo de tudo. Os invasores encontraram o paraíso e estavam devorando-o por completo, caçando fantasmas na grama. A primeira resposta da Flórida pareceu, vista de fora, uma jogada publicitária disfarçada de conservação. Eles lançaram o Desafio da Piton da Flórida. O Desafio da Piton acaba de terminar nos Everglades. O objetivo era se livrar das cobras invasoras. Um convite aberto para qualquer um corajoso o suficiente para se aventurar no pântano e caçar os invasores. Prêmios em dinheiro, pagamento por hora, espetáculo anual. Em 2024, o total capturado foi de 195 pitons. Os cálculos eram brutais. Remover 200 cobras de uma população de 300 mil é como tentar esvaziar o Atlântico com uma concha de sopa. Desde 2017, caçadores profissionais remunerados removeram mais de 23 mil cobras no total. Ainda assim, provavelmente menos de 5% da população. Os drones térmicos falharam porque as pitons são de sangue frio e os Everglades já são quentes. Os coelhos robôs falharam porque os predadores de emboscada não perseguem iscas mecânicas. O programa da Cobra Judas funciona, mas está longe de ser rápido o suficiente. A questão é a seguinte: a tecnologia estava falhando. Os caçadores estavam em desvantagem. A Flórida havia levado uma faca para um tiroteio de grandes proporções. Mas então as equipes de campo começaram a relatar algo que não se encaixava em nenhum modelo existente. Algo que, se você pensar no que significa, é mais perturbador do que qualquer coisa que uma cobra faça por instinto. As pitons estavam ficando mais espertas. Armadilhas que funcionavam em um mês paravam de funcionar no mês seguinte. Os caçadores que retornavam a locais produtivos não encontravam nada. Não porque as cobras tivessem desaparecido, mas porque elas haviam se movido para áreas mais profundas, longe dos diques por onde os humanos caminhavam, para um terreno quase impossível de transitar a pé. O Dr. Bartosek e sua equipe na Conservancy of Southwest Florida documentaram a mudança nos padrões de movimento das pitons ao longo de várias temporadas de campo. As cobras não estavam evitando os caçadores aleatoriamente. Eles estavam constantemente se deslocando para longe dos corredores de atividade humana. Se isso era aprendizado comportamental ocorrendo dentro de animais individuais, ou seleção natural, eliminando silenciosamente os incautos e deixando apenas os cautelosos para se reproduzir, ambas as respostas significam a mesma coisa. Um predador de topo, que já era quase impossível de encontrar, estava se tornando melhor em desaparecer por conta própria, sem que ninguém o ensinasse. A Flórida tentou de tudo contra esses animais, e eles estavam se adaptando. Se você quiser acompanhar o desenrolar dessa história, inscreva-se agora mesmo, porque o que mudará a narrativa a seguir não tem nada a ver com caçadores, drones ou armadilhas. É algo invisível. Sempre esteve lá. O pântano, o tempo todo. E quando os cientistas finalmente perceberam o que estava acontecendo, pelo menos uma delas teve que se afastar da mesa de exame antes de poder continuar trabalhando. A arma invisível. Enquanto os pesquisadores observavam a população de pitons se manter estável ou aumentar, algo microscópico se movia pelos Everglades completamente despercebido. Chegou com os invasores.
vinha se espalhando silenciosamente há anos e estava prestes a reescrever a história ecológica do sul da Flórida de dentro para fora. Seu nome é Haileytina orientalis. Os cientistas chamam-lhe verme pulmonar de cobra. Quando a doutora Christina Romagosa, pesquisadora científica do Instituto de Ciências Alimentares e Agrícolas da Universidade da Flórida, se deparou pela primeira vez com a doença em cobras nativas da Flórida, ela soube que algo estava muito errado. Ela estava realizando avaliações de saúde de rotina em espécies nativas. Cobras liga, cascavéis pigmeias, animais comuns que deveriam estar saudáveis, estavam emaciadas, fracas, movendo-se com a lentidão e a deliberação de animais que lutavam para respirar. Quando as abriu, encontrou a origem do problema. Os pulmões estavam repletos de dezenas de minúsculos vermes contorcidos, alojados no tecido, bloqueando as vias aéreas e alimentando-se de sangue. Ela ficou parada diante da mesa de exame e precisou de um momento para se recuperar antes de continuar trabalhando. Porque o que ela estava observando não era um surto local. Era uma invasão sistêmica que vinha se espalhando há anos sem que ninguém a percebesse. A Haileytina orientalis é nativa do Sudeste Asiático. As pitons birmanesas são portadoras da bactéria, mas tiveram milhares de anos para desenvolver tolerância. É totalmente verdade. E veja só, a transmissão é totalmente verdade. E veja só, a cadeia de transmissão é uma das coisas mais perturbadoras documentadas na biologia moderna da vida selvagem. Uma piton infectada deixa excrementos na água do pântano. Baratas consomem os excrementos e ingerem as larvas dos parasitas. Rãs comem as baratas. Uma cobra nativa come a rã. Dentro da cobra, as larvas não ficam no estômago. Elas atravessam a parede do estômago, migram diretamente para os pulmões, fixam-se, alimentam-se e multiplicam-se. À medida que a infecção se agrava, as vias respiratórias se enchem. A cobra enfraquece e para de comer. Por fim, ela sufoca. Pesquisadores documentaram cobras com vermes pulmonares saindo de suas bocas enquanto morriam. Essa não é uma descrição que eu gostaria de escrever. É o que os dados de campo mostram. É aqui que a coisa fica realmente sombria. Os cientistas mapearam a disseminação e descobriram que o parasita já havia escapado completamente dos Everglades. Pelo menos 18 espécies diferentes de cobras nativas estavam infectadas. O verme pulmonar havia chegado até Jacksonville, ao norte. E o mais perturbador de tudo é que ele não precisa mais da piton para se espalhar. Ele saltou. Agora está se transmitindo entre populações de cobras nativas por conta própria. Mesmo que todas as pitons birmanesas da Flórida desaparecessem amanhã, a praga permaneceria. Autossustentável, permanente. A cadeia alimentar estava entrando em colapso de cima para baixo. Pitons devorando mamíferos. E agora, por dentro, o verme pulmonar dizimando as populações de répteis que sustentam o meio da cadeia alimentar. Dois desastres simultâneos se acelerando mutuamente. Mas, em meio a tudo isso, a equipe do Dr. Romagosa encontrou algo que dissipou o desespero. Uma espécie continuava apresentando resultados negativos. A mocassim d'água da Flórida, uma víbora venenosa encontrada em todo o mesmo habitat infectado, não apresentava nenhum sinal de infecção pelo verme pulmonar em diversos locais de pesquisa e temporadas de campo. Sem vermes, sem dificuldade respiratória, nada. Ninguém conseguia explicar. Algo na biologia da mocassim d'água estava criando um ambiente hostil para o parasita. Fosse a resposta imunológica, a composição do sangue, a composição do veneno ou algo completamente diferente. O mecanismo era desconhecido, mas a implicação era enorme. Se uma espécie nativa tivesse decifrado o código biológico da resistência, essa resistência poderia ser replicável, poderia ser a chave para tudo. Os cientistas classificaram isso como a questão mais urgente e sem resposta na biologia da vida selvagem da Flórida. E enquanto ainda buscavam respostas, a Flórida anunciou um plano tão contra-intuitivo que toda a internet o considerou insano. Eles iriam soltar mais cobras. O Ray retorna. Quando a notícia de que autoridades da Flórida planejavam soltar centenas de cobras na natureza se espalhou, a reação foi imediata e implacável.
Será que a Flórida não tem cobras suficientes? As pessoas citaram os sapos cururu, introduzidos na Austrália em 1935 para controlar besouros, uma solução humana que se tornou uma catástrofe ecológica. O escárnio foi instantâneo. Mas eis a questão. Não se tratava de uma cobra qualquer. O animal que estavam soltando era o legítimo predador do solo da floresta, retornando a um reino do qual fora expulso pelo desenvolvimento humano décadas atrás. A cobra índigo oriental. A cobra nativa mais longa da América do Norte, chegando a medir até 2,7 metros. Escamas de um azul escuro iridescente que captam a luz como metal polido. E sua biologia é extraordinária. A cobra índigo oriental é um ofiófago confirmado, ou seja, come cobras. Ela não constringe. Ela imobiliza a presa com suas poderosas mandíbulas e a engole viva. É completamente imune ao veneno de todas as víboras nativas da América do Norte. Cascavéis, mocassins d'água, cobras cabeça de cobre. O índigo devora todas sem sofrer consequências. Nada no solo da floresta consegue detê-lo. Ou melhor, nada conseguia detê-lo. O declínio do índigo não teve nada a ver com um predador. Foi causado por uma tartaruga. O índigo oriental depende das tocas da tartaruga gopher para regulação térmica, abrigo contra o calor extremo dos verões da Flórida e as raras ondas de frio do inverno. À medida que o desenvolvimento asfaltou as florestas de pinheiros de folhas longas e o habitat de vegetação rasteira do norte da Flórida, em meados do século XX, as populações de tartarugas gopher entraram em colapso. A cobra índigo, incapaz de sobreviver sem essas tocas, desapareceu com elas. Em 1978, as cobras índigo orientais praticamente desapareceram do norte da Flórida. Durante décadas, silenciosamente e quase sem serem notadas, grupos de conservação trabalharam para reverter essa situação, criando cobras índigo em cativeiro, restaurando florestas de pinheiros de folhas longas, reintroduzindo tartarugas gopher em locais preparados na reserva Apalachicola Bluffs and Ravines e construindo a infraestrutura ecológica necessária para que qualquer soltura pudesse ser bem-sucedida. Então, no final de 2023, uma câmera de trilha na reserva capturou imagens que fizeram a equipe de pesquisa interromper todos os seus trabalhos. O Dr. Kevin Enge, herpetólogo da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida e um dos principais cientistas responsáveis pela reintrodução da cobra índigo, foi um dos primeiros a presenciá-la. Ele passou anos soltando animais, rastreando-os, observando alguns sobreviverem e outros desaparecerem. Na tela, duas pequenas crias de cobra índigo oriental se moviam pela vegetação rasteira. Não eram cobras soltas, nascidas na natureza, vivas. As primeiras cobras índigo orientais nascidas na natureza no norte da Flórida em aproximadamente 50 anos. Ele assistiu ao vídeo 2 vezes. Depois, pegou o telefone para ligar para os colegas. Suas mãos, segundo ele próprio, não estavam totalmente firmes. O rei estava se reproduzindo. Pela primeira vez em meio século, o imperador do solo da floresta estava construindo uma população selvagem por conta própria. E enquanto isso acontecia no norte, algo que ninguém havia previsto se desenrolava no sul. Os animais nativos que passaram 20 anos sendo devorados estavam começando a fazer algo novo. A equipe da casa reage. Por 2 décadas, a história dos Everglades seguiu apenas uma direção. As pitons eram os monstros. A vida selvagem nativa, as vítimas. A cadeia alimentar continuou a se mover para baixo e não parou. Então, a equipe do Dr. Bartosek localizou o sinal do transmissor de uma piton birmanesa de 22,7 quilos, chamada Loki, na Reserva Nacional Big Cypress. Trabalho de campo padrão. Eles o estavam rastreando há semanas. Quando chegaram às coordenadas, encontraram uma carcaça. A cabeça de Loki havia sido arrancada a mordidas. Uma câmera de trilha próxima havia registrado todo o encontro. O assassino era um lince pardo. Um lince pardo nativo pesando pouco mais de 11 quilos, metade do tamanho da cobra que acabara de matar. Ele perseguiu a piton, encontrou sua abertura, atacou no ângulo exato e venceu.
Bartoszek analisou as imagens e, segundo colegas presentes, ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que precisavam retirar imediatamente todas as outras câmeras da área. E não era um caso isolado. Relatos chegaram de toda a região sul da Flórida. Jacarés emboscando pitons menores em cursos d'água. Uma pantera da Flórida filmada abatendo uma cobra de porte médio no capim na valha. Predadores nativos de diversas espécies estavam identificando as vulnerabilidades da piton. A lentidão após uma grande refeição, a exposição durante a travessia de rios e lagos, os breves momentos de descuido em que até mesmo um predador de emboscada perfeito não está totalmente alerta. A questão é a seguinte: isso não é uma reviravolta. As pitons ainda estão vencendo pela superioridade numérica. Um único lince pardo não pode desfazer 20 anos de destruição. Mas a dinâmica mudou. Não se trata mais de um massacre unidirecional. É pela primeira vez uma guerra. E guerras podem mudar de rumo num único momento que ninguém previu. O que nos leva de volta àquela filmagem. A filmagem que o Dr. Bartoszek assistiu 3 vezes antes de se calar. As imagens que deram início a esta história. A rota de colisão. É aqui que todos os fios desta história convergem para algo que ninguém planejou e que ninguém ainda compreende completamente. As cobras índigo orientais soltas no norte da Flórida estão se espalhando para o sul. Dados de câmeras de trilha da reserva Apalachicola e corredores de habitat adjacentes mostram a população nascida na natureza expandindo seu território. Ao mesmo tempo, a população de pitons birmanesas tem avançado constantemente para o norte, acompanhando o aumento das temperaturas e os cursos d'água que conectam o sul da Flórida ao resto do estado. Essas duas populações estão em rota de colisão. Ninguém sabe exatamente onde ou quando isso acontecerá, mas vai acontecer. Uma cobra índigo oriental, imune ao veneno, agressiva e que evoluiu especificamente para caçar outras cobras, confronta uma piton birmanesa que pesa 18 quilos a mais. A estratégia da cobra índigo não se baseia no tamanho. Ela se baseia na velocidade, na força da mandíbula e na recusa absoluta em soltar a presa. Ela já abateu cascavéis, já abateu mocassins d'água. Ela nunca encontrou nada parecido com uma piton birmanesa adulta. Ninguém jamais documentou essa luta. Mas é aqui que a coisa complica. De certa forma, a empolgação com o retorno do índigo faz com que seja fácil ignorar o problema. O verme pulmonar está se espalhando para o norte. Se o índigo oriental expandir seu território para o sul, em direção a áreas infectadas, antes que alguém tenha respostas sobre sua resistência, ele cairá direto em uma armadilha biológica. O parasita, que já passou das pitons birmanesas para 18 espécies nativas, pode atingir o único animal que deveria salvar o ecossistema antes mesmo que ele tenha a chance de lutar. 50 anos de trabalho de conservação, chegando exatamente no momento errado. Caminhando direto para a Iotella orientalis, uma espécie de libélula sem defesas conhecidas. Esse foi o resultado revelado pelas câmeras. Não uma vitória fácil, nem um colapso final. Algo muito mais estranho do que qualquer um dos dois. Um ecossistema fragmentado encontrando um novo equilíbrio através de colisões entre um gigante invasor, um parasita microscópico, sem lealdade a qualquer espécie, um predador ancestral retornando da quase extinção e animais nativos que passaram 20 anos sendo dizimados e agora começam a revidar. Os linces estão aprendendo. O rei está se reproduzindo na natureza pela primeira vez em 50 anos. O pântano não está morto, mas está lutando bravamente em múltiplas frentes contra inimigos que não existiam aqui há uma geração. A batalha pelos Everglades está entrando em seu capítulo mais violento e imprevisível até agora. Então quem vence? O índigo oriental chega a tempo? E tem o que é preciso para enfrentar uma piton em seu próprio território? O verme pulmonar chega primeiro ao índigo? E o projeto de restauração de meio século termina antes mesmo da colisão acontecer? A misteriosa resistência da mocassim d'água revela a cura? O comportamento aprendido pelo lince se espalha rápido o suficiente para fazer diferença? Ninguém tem essas respostas ainda.
E é exatamente isso que torna as imagens dos pântanos da Flórida tão extraordinárias. Porque pela primeira vez em 20 anos de lento colapso, o resultado é genuinamente incerto. Deixe seu palpite nos comentários. Quem sobrevive? Este, o invasor, o parasita, o rei ou o time da casa? Inscreva-se agora. O pântano ainda tem muito a nos mostrar. Estamos apenas começando.